Boa noite, queridos. Culto em casa, nesta quarta-feira, dia 13 de maio. Culto em casa da Primeira Igreja Batista de Urucânia. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração nesta noite. Acompanhe conosco a leitura, um texto riquíssimo. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, serve muito para o momento que nós estamos passando no século 21. Que a simples leitura da palavra de Deus fale profundamente ao seu coração. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Assim diz o escritor sagrado ao seu coração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Que nos console em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Vou repetir o versículo de número 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito. Vou repetir o início do versículo 11. Ajudando-nos também vós com orações por nós. Faça isso. Esse momento de oração. Paulo retrata algo do primeiro século, que está se repetindo no século 21. Que Deus te abençoe. Que a simples leitura da palavra de Deus possa impactar a sua vida nesta quarta-feira à noite. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Adoro
Queria refletir com vocês hoje, nesta quarta-feira, uma vida em 8 versículos. Uma vida em 8 versículos. O escritor sagrado, no livro de Atos, capítulo 9, do verso 36 ao verso 43, ele resumiu a vida de uma mulher chamada Dorcas em 8 versículos. Nós somos assim. Às vezes, para falar bem, nós resumimos muito. Para falar mal, nós alongamos. Mas não quero falar sobre isso, porque o próprio Deus, quando fala de Jó, no capítulo 1, verso 8, ele resume a vida de Jó em apenas um versículo. Então, dentro desse contexto, uma vida em 8 versículos, Atos capítulo 9, do verso 36 ao verso 43. Queridos, o primeiro ensinamento está no verso 36. Dorcas, uma mulher que produziu em vida boas obras. O verso 36 diz isso sobre ela. Uma mulher pobre, uma mulher costureira, uma mulher que vivia numa cidade pobre, tinha tudo para reclamar, mas ela decidiu usar aquilo que ela possuía para abençoar vidas. O texto diz: Dorcas, uma mulher voltada, uma mulher inclinada a fazer boas obras. Qual é o dom desta mulher? O dom desta mulher é saber costurar. Deus usa as pessoas com aquilo que elas têm de melhor. Dorcas não era uma pastora, Dorcas não era uma profetisa, Dorcas não era uma líder de louvor, Dorcas simplesmente costurava. O que para nós é uma coisa meio que sem muito valor. Deus usou esta mulher durante a vida dela para que ela abençoasse outras pessoas com o seu dom. E o dom dela era costurar. Coloque isso no seu coração. Deus quer te usar. Ele usa com aquilo que você faz de melhor, mesmo que na sociedade, mesmo que no mundo religioso seja pouco. Dorcas não se importou com isso. Dorcas se deixou usar com o melhor que ela possuía. E em vida, Dorcas produziu boas obras. O lamentável desse texto é que uma mulher que produz tanta coisa boa, uma mulher que doa a sua vida para abençoar as outras pessoas, ela fica doente, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. E na vida de Dorcas, além de doença, ela também viu a morte. Uma mulher que costurava, uma mulher que se doava em prol dos outros, a doença chegou na vida dela e ela perdeu a sua vida. Mas o primeiro ensinamento, uma vida em 8 versículos, um versículo diz que durante a vida dela, ela ajudava as pessoas. Ela fazia boas obras, independente do lugar que ela estava, independente do dom que ela possuía. O dom que ela possuía era costurar, e ela se deixou usar por Deus. Segundo ensinamento, versículo 39, versículo 41. Na sua morte, houve reconhecimento humano e houve reconhecimento divino. Se na vida ela produzia boas obras, na sua morte houve reconhecimento humano e reconhecimento divino. Queridos, no versículo 39, diz que as viúvas, as mulheres que conviviam com Dorcas, quando o corpo de Dorcas chegou no andar de cima, onde estava esperando o sepultamento, as mulheres choravam e mostravam as roupas que Dorcas fazia. É o reconhecimento humano. Quando as pessoas choram, quando as pessoas sabem que quem morreu vai fazer falta. Se você for a 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20, existia um rei nesse texto, e quando ele morre, o autor sagrado registra: morreu sem deixar saudades. Dorcas, pelo contrário, no versículo 39, as mulheres choram, as mulheres mostram a roupa que Dorcas fazia, porque ela vai deixar muita saudade. E também tem o reconhecimento divino. Alguém manda chamar Pedro, que estava numa cidade próxima, e aí vem o reconhecimento divino. Na morte houve reconhecimento humano, e na morte de Dorcas houve reconhecimento divino. Quando alguém está morto, se chama um médico, é para ele atestar a morte, conhecido como atestado de óbito. Mas alguém chamou Pedro. O texto não diz por quê,
mas podemos deduzir. Era para criar um clima espiritual, ou para o consolo ou para o milagre. Então, na morte de Dorcas, houve o reconhecimento humano, mas também há o reconhecimento divino. Pedro foi chamado e é criado um clima espiritual. E quando Pedro chega naquele lugar, Pedro diz às pessoas que estão próximas, chorando, velando o corpo de Dorcas: por gentileza, saiam daqui. Que diferença para o século XXI, quando o clima é espiritual, quando o milagre vai acontecer, fazem exatamente o contrário, chamam para todo mundo ver, parecendo que vai acontecer um espetáculo. Pedro diz: saiam todos daqui. E Pedro ora, e aquela mulher é ressuscitada, versículo 41, e foi-lhe dado a vida. E Pedro apresenta aquela mulher àquelas pessoas que estavam chorando. Queridos, durante a vida, versículo 36, Dorcas produziu boas obras. Versículo 39, versículo 41, na sua morte, ela produziu reconhecimento humano, e na sua morte, ela produziu reconhecimento divino. Foi-lhe dada nova vida aqui na terra. E para nós encerrarmos, versículo de número 42, na sua ressurreição, houve conversões. 8 versículos, 36 boas obras, 39 reconhecimento humano, 41 reconhecimento divino, e no 42, na sua ressurreição, houve conversões. Queridos, que vida, resumida em 8 versículos. E quando Pedro vai fazer o ritual ali com aquela mulher, Pedro não usa o que ele usou em Atos 3,6, em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro não usa a expressão levanta e anda em nome de Jesus. Pedro repete Marcos capítulo 5, verso 41, exatamente o que Jesus falou em Marcos capítulo 5, verso 41. Queridos, coloque no seu coração uma vida em 8 versículos. Produza boas obras, produza reconhecimento humano, produza reconhecimento divino, e que a sua vida seja exemplo para que haja conversões a Cristo Jesus. Uma vida em 8 versículos. Que Deus possa te abençoar. Leia Atos capítulo 9, do verso 36 ao verso 42. E que Deus te dê mais interpretações nesse texto, para que você seja abençoado. Que Deus te abençoe nesta quarta-feira. Amém e amém.